Pessoal, sejam todos então bem-vindos, uma ótima noite a todos. Estamos falando sobre as leis morais, né, no Livro dos Espíritos. Estamos lá falando da lei de liberdade e estamos aprendendo que uma das leis morais é a lei de liberdade, que diz respeito a todo tipo de liberdade que temos aqui enquanto encarnados na Terra, e essas mesmas leis morais valem também na espiritualidade. São leis do Pai, são leis do Criador, né? E por isso elas têm validade, na verdade, em todo o universo, tá? Então, estamos falando aí da lei da fatalidade, né? Do quesito da fatalidade. A lei da fatalidade, para botar um pouquinho o pessoal a par, sem voltar muito, né? Nós acreditamos em algumas inverdades que nos falaram desde pequeno, né? Que tem destino, que se é predestinado, que o vai ter que acontecer, vai ter que acontecer. Ah, eu sou assim porque eu nasci assim, né? Como o pessoal brinca aí, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, né? Para quem lembra da música. E nós vemos na doutrina espírita que não é exatamente assim, porque se assim fosse, seríamos robôs, seríamos autômatos, não teríamos poder de escolha, não teríamos como driblar as mazelas da vida, né? Então, o quesito da fatalidade dentro da lei da liberdade nos ensina que sim, existem algumas coisas que são fatais na vida. Quais são as duas coisas? Nascer e desencarnar. Isso é imutável. Quem sabe disso? Somente Deus. Ah, mas nem os bons espíritos, já dissemos isso aqui, né? São coisas reservadas ao conhecimento divino, ponto. E o que a gente vai fazendo durante a vida, pessoal, com o nosso livre-arbítrio, que a gente já estudou, é o que nos torna melhores a cada dia. Mas, Paulo, melhores? E aquele que erra muito? Mesmo aquele que erra muito está se melhorando. Pessoal, somos filhos de um Pai misericordioso, soberanamente justo e bom amor infinito. Ninguém aqui anda para trás. Todos nós estamos em progresso. A pior coisa que podemos fazer é marcar passo. É nos retardarmos na evolução. Mas ninguém regride. Isso é lei do Pai. Todos nós estamos a caminho da luz. Como eu sempre digo, todos os dias, por pior que seja o seu dia, é sempre um passinho mais perto da luz. Tenham a mais absoluta certeza disso. E quando vocês tiverem a certeza disso, a vida de vocês começa a mudar. E começa a mudar para melhor. Tá ok? Então, dentro disso, a gente está falando sobre a fatalidade. Então, estamos lá na questão 860, e Kardec vem cutucando o Espírito Verdade, né? Ele vem fazendo uma série de perguntas de todos os jeitos para tentar extrair as respostas que ele quer e que a gente quer, né? Então ele pergunta lá: o homem pode, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer com que acontecimentos que deveriam ocorrer não se verifiquem e reciprocamente? E o que é esse reciprocamente? O homem pode fazer com que acontecimentos que não iriam acontecer aconteçam e acontecimentos que iriam acontecer não aconteçam? É essa a pergunta de Kardec. O que vocês acham? Eu acho que pode. O Zé acha que pode. E aí? E aí? Sim, mas eu posso modificar? Eu posso modificar? Exercemos o livre-arbítrio. Olha, lembra lá atrás, quando o Espírito Verdade falou assim, olha, se tudo tivesse pré-determinado, o que vocês estão fazendo aqui? Entendeu? Se tudo na minha vida fosse pré-determinado, destino, o destino que fez, ou uma questão de sorte, o que é que nós estaríamos fazendo aqui encarnado? Independeria da nossa vontade, do nosso progresso e do nosso entendimento. Tá? Mas o Espírito Verdade nos ensina que existem coisas
que podemos modificar. Mas existem coisas que nos comprometemos em fazer e que essas não podemos modificar. Mas dentro da pergunta do Kardec, e aí, a gente pode fazer uma coisa sim, uma coisa não? O que o Espírito de Verdade nos fala? Ele pode, o homem pode modificar, se esse desvio aparente tiver cabimento na vida que escolheu. Nós não pré-programamos a nossa vida lá no plano espiritual? Ó, Paulo, você vai descer, você vai chegar lá na Terra, você vai fazer uma vida, você não vai ter muito dinheiro, você não vai ser milionário, porque essa é a vida que você está escolhendo. E por que eu estou escolhendo essa vida? Pelas experiências que eu tenho que ter, pelas provas que eu tenho que passar. Eu poderia, então, no meio dessa vida, fazer uma grande coisa e ficar milionário? E aí? Poderia, desde que não desvie da vida que eu escolhi. Se eu me comprometi, pessoal, a passar uma vida de privação, se eu ficar muito rico, acabou minha prova. Ok? Então, esse é o tipo de coisa que não vai acontecer. Porque não é esta a linha que... Quem escolheu? Quem que escolheu? Já diz o pessoal, né? O pessoal que faz humor com o espiritismo, fala assim, o dia que eu chegar no plano espiritual, eu quero conversar com o meu mentor, com meus irmãos espirituais benfeitores e falar onde foi que eu escolhi essa vida que eu levei, né? A gente brinca com isso. Mas, pessoal, é isso mesmo, né? Além disso, para fazer o bem como deve ser, e por constituir o único objetivo da vida, ele, o homem, pode impedir o mal, principalmente aquele que possa contribuir para um mal maior. Então, veja, a gente pode modificar, principalmente as coisas que possam levar ao mal. Né? Mas, lembre-se sempre, é difícil essa definição. Nós não podemos fugir do gênero de prova que escolhemos. Esse gênero de prova é difícil da gente entender. Olha, gênero de prova, vamos tentar dar um exemplo aqui. Como eu fui uma pessoa que matou várias outras pessoas em encarnações passadas, o gênero de prova que eu vou me submeter nessa vida vai ser o de perder um ente querido. Ok? É o gênero de prova. Vai morrer quem? Não sei. Vai ser minha mãe? Vai ser meu pai? Vai ser um... Não sei. O gênero de prova é o da perda. Essa perda pode ser só uma morte? Pode não ser só uma morte. Pode ser uma briga ferrenha com alguém que você ama muito, essa pessoa te delete. Não quero mais falar com ela. Pronto. Vocês estão entendendo o que é gênero? Então não há nada pré-determinado, porque se fosse assim, falar de novo, não teríamos o poder do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é uma lei divina? Como é que uma lei anula a outra? Todas as leis de Deus vivem e se governam em plena harmonia. Legal? Vamos seguir. Até aí tem alguma dúvida? Vamos lá. Cadê? Você já vem, você combina lá em cima. Aí quando chega, você já vem com o mano do esquecimento. Então, ó, o que o Wagner está falando? Você já combina tudo lá em cima. Mas quando a gente encarna, a gente ganha um outro benefício, chamado manto do esquecimento, né? Ou seja, a gente não se recorda da vida espiritual. E aí a gente faz o quê? A gente faz aquilo que a gente realmente é. É o livre-arbítrio. Como é que eu vou passar na prova da escola se a escola me mostrar o gabarito da prova? Então, temos a intuição, a gente já viu na outra semana, os bons espíritos, pessoal,
Eles não largam a gente sozinho. Eles nos intuem no bom caminho. Eles nos mostram o bom caminho. Mas o esquecimento é uma bênção. Já disse aqui, se Deus entendeu que é melhor você não lembrar das suas vidas passadas, quer um conselho? Segue. Eu acho que Deus sabe o que faz. Deve ter uma noçãozinha do que faz. Porque, sempre brinco com isso, né? Todo mundo que eu conheço que fez regressão foi o quê na outra vida? Rei, rainha, príncipe, né? Eu brinco, Cleópatra eu conheço umas 4. Nossa, se eu fui Cleópatra, eu falei, nossa, mais uma, né? Ninguém que faz regressão foi torturador da Inquisição, terrorista no não sei aonde, guerreiro de Átila o Huno, né? Então, pessoal, é providencial. É providencial. O manto de esquecimento vai bem. Oi? Oi? No caso, assim, eu perdi um filho. Tá, a senhora perdeu um filho. Não sei o que aconteceu. A senhora não perdeu. Posso corrigi-la? Ele foi mais cedo do que a senhora esperava. Então, essa perda foi muito difícil. Sim. Meu marido também. O que tem a ver essa relação? As duas pessoas pagaram pela mesma situação. Pela mesma. Então ela está perguntando, né? Ela perdeu um filho, ela e o marido, e ela está perguntando o que tem a ver as duas pessoas passarem por essa situação. Bom, eu já disse aqui, vou repetir, é muito difícil a gente falar sobre qual é a prova de cada um, qual é o motivo reencarnatório de cada um, mas de uma maneira geral, os filhos que partem cedo, partem primeiro, porque já cumpriram o que tinha que fazer aqui. Aqui, gente, por mais que a gente goste, que não nos ouçam os bons espíritos, por mais que a gente goste, é bom aqui? Mundo de provas e de expiações. Ninguém vai ficar encarnado 1 segundo se não for útil. Porque aqui é muito difícil. O bom lugar é a pátria espiritual. Não tem fome, não tem doença, não tem dor de cabeça, ninguém envelhece. Olha que maravilha. Mas precisamos passar aqui. Então, ninguém fica aqui 1 segundo se não precisar. Se ainda não tiver provas ou expiações a cumprir. Por isso que muitos vão jovem. Às vezes, são anos que faltavam de encarnações passadas, onde por um descuido, por um suicídio indireto, né, como a gente diz, a pessoa acabou desencarnando antes. O Paulo tinha que viver até os 80 anos. Fuma muito, fuma demasiadamente, contrai um câncer de pulmão, com 40 anos desencarna. Ele volta para cumprir os 40 que faltavam. Nossa, foi tão cedo. Não, foi na hora. Foi na hora, ok? Esse é o aspecto dele. A senhora e o seu marido. Primeiro, eu não digo que seja um castigo, porque pode não ser um castigo. Simplesmente, é como aquela história do Chico que eu já contei. Lá no plano espiritual, a espiritualidade chegou e falou assim, olha, falta poucos anos para esse rapaz cumprir. Você e seu marido estão aptos a suportar essa dor. Vocês topam? O que vocês falaram? A gente topa. Para ajudá-lo. Você não ama ele? Não ajudou ele demais? Está lá te esperando. Mas aqui com o manto do esquecimento, tudo fica difícil, a gente pena, a gente sofre. É um mundo que nos ensina a sofrer, né? Pelo próprio termo, nossa, a gente perde as pessoas, né? A gente não perde. Tem até uma brincadeira do Divaldo, né? O Divaldo fala, uma pessoa chegou e falou, eu perdi, né, o meu marido. Ele falou assim, não, você não perdeu, você perde caneta, celular, seu marido desencarnou, você não perdeu, ele está lá. E você vai encontrar com ele. Mas deu para entender? Acho que é mais ou menos. Pode ser muito contrário. Eu estou sendo castigada? Não. De repente você fez um grande favor para esse espírito que precisava viver esse período.
Né? Lembra a história da babá, da criança que caiu da bicicleta? Lembra que eu contei aqui? De repente vocês foram a babá. Tá bom? Vamos seguir? Agora a pergunta boa, né? Um homem que comete um assassinato sabia, ao escolher sua existência, que se tornaria um assassino? E aí? Não? Sim? Fernanda está lembrando aqui, já está antevendo aí. Não há na providência divina para se fazer o mal. Ué, mas eu não tinha que morrer assassinado pelo Tiago? Nananina. Ah, mas o Tiago não tinha que reencarnar para me matar? Vocês acham que Deus bota alguém no mundo para fazer o mal para o outro? O que vocês acham? Não é uma contradição? Soberanamente justo, bom, misericórdia infinita, amor infinito. Fala assim, eu vou botar uns caras lá para matar esse povo lá. Não, pessoal. Fala, Cláudia. Um acidente aéreo de carro, assim, mas que ninguém tem intenção de... também é... Vamos chegar lá. São os fatos da matéria. São os acontecimentos da matéria. Vamos chegar lá. Fala, André. E os psicopatas? Que eles são da medicina, né? É provado que eles não têm uma parte lá do cérebro que, né? Então por isso que eles fazem tudo que eles fazem. Uhum. Eles gostam de matar. Isso. Não só de matar. De crueldade, né? Tem todo serial killer, tem todo um método, né? Uma metodologia para fazer isso. E nesse caso? Vamos ver a resposta, que aí eu vou te explicar melhor dentro da resposta. Não. Então o assassino não nasce para ser assassino. Ok? Ele explica. Ele sabe que escolhendo uma vida de luta, haverá para ele a possibilidade de matar um dos seus semelhantes. Ele sabe que é possível. Ignora, porém, se o fará, pois haverá nele quase sempre a deliberação de cometer o crime. Então, mesmo o psicopata, mesmo aquele que tem um desvio, olha, não vou nem tão fundo assim no psicopata, vamos numa coisa, uma pessoa muito temperamental. Não chega a ser um psicopata. É aquela pessoa, vamos falar o nosso termo, estouradinha. Né? O rapaz do vídeo da semana poderia ter matado a moça? Não morreu porque não era a hora, não era a fatalidade da hora, como a gente já estudou aqui, né? Alguém colocou ele lá para isso? Não. Então o que é que se espera? O que é que a espiritualidade superior espera? Estamos todos aqui, convivendo entre um e outro, cada um com seus defeitos, buscando que todo mundo se melhore. Então, ainda que o cidadão, nós escolhendo essa vida, né, vamos dar um exemplo típico. O que a pessoa quer ser? Ela quer ser soldado. Ela quer ser soldado. O quê? Porque eu gosto de combater, eu gosto de guerra. Qual é a chance dela matar alguém? Deus colocou ela lá para matar alguém? Quem é que vai resolver se vai puxar o gatilho ou não? Ela. Infelizmente ela vai puxar? Muito provavelmente. Influenciada pelo meio? Vamos lembrar aquele termozinho lá? Arrastamento moral? Sim. Irresistível? Nunca. Nunca. Né? Sempre vai ter a deliberação de cometer o crime, pessoal. Vamos avançar um pouquinho aqui que ele vai explicar mais. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre para fazê-la ou não. Então,
tira da cabeça esse negócio que, olha lá, ó, o cara matou outro na televisão. Ah, então, porque esse aqui, ele tinha que estar aqui para matar o outro porque era destino. Não. Na verdade, é o contrário. O que Deus esperava daquela situação era o quê? Ah, meu irmão, desculpa aí, meu. Putz, que bobagem ficar brigando por causa de cachaça aqui no boteco. Ah, não, vem cá que eu vou te pagar uma. E não que saísse no braço na facada. É o contrário. Quantas vezes Deus vai dar oportunidade a esses espíritos? Quantas forem necessárias. E, pessoal, como a sabedoria infinita é gigantesca, mesmo esse prejuízo serve para todos nós de lição. Olha lá, né? Você está lá assistindo isso com o seu filho, fala lá, você quer jovem? Fica aí no boteco aí, até de madrugada. Bêbado. Você não sabe qual é o maluco que aparece. Não é? Serve para todos nós. Aquela infelicidade que não é desejada por Deus, pessoal. Não é. E nem. Na verdade, é o contrário, né? Quantos bons espíritos tem do lado do Tiago e de mim ali para falar assim, meu, não faz isso, cara, deixa isso passar para lá. Não, meu irmão, não, cara, mas amanhã você se vê de novo. Quantos tem? Um número muito grande, né? Tudo bem? Vamos seguir. Se o espírito soubesse antecipadamente que como homem deveria cometer um assassínio, é que a isso estaria predestinado. Então essa situação também não é colocada para o espírito. Né? É mais ou menos assim, ó, você vai voltar lá, tá vendo, Tiago? Tá vendo que vocês já se mataram há 30 encarnações atrás, depois há 28 encarnações atrás, aí a gente separou vocês. Aí ficaram 10 encarnações sem se ver. Aí a gente pôs você de novo, o que vocês fizeram? Vocês se mataram de novo. Não sei o que, né? É assim, lá, vai tentando. Porque os espíritos vão se melhorando. Eu e o Tiago, a gente vai se melhorando. Ele falou, ó, agora você vai de novo. Né? E vocês vão ter uma briga. Agora o que vocês vão fazer, vocês resolvem. Entendeu? O que nós vamos fazer? Vamos se matar de novo. Né? Então, se fosse daí, estaria predestinado. Ficai sabendo, portanto, que ninguém está predestinado ao crime e que qualquer crime ou qualquer outro ato é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Ah, mas ele foi arrastado pelo meio. Vai discutir com o Espírito Verdade. Arrastamento moral, sim. Irresistível, nunca. Tem gente muito boa que cresceu em lar violento e não se tornou uma pessoa violenta. Tem gente muito violenta que cresceu num lar maravilhoso e se tornou uma pessoa violenta. Né? Sem citar nomes, não teve a menina lá que contratou os dois para matar o pai e a mãe? Qual era o lar violento dela? Talvez uma psicopata? Talvez coisas de outras encarnações? Espiritismo explica. Né? Que, como assim, do nada, você resolve matar seus pais para ir no baile dos órfãos, né? Como a gente brincava antigamente, né? Então, por que você matou seus pais? Porque ia ter o baile dos órfãos e eu precisava matar meus pais. Quer dizer, coisas sem sentido, sem objetivo. Bom? Pessoal, ninguém é predestinado ao crime. O faz por livre-arbítrio. Ai, Paulo, mas essas pessoas, coitadas na comunidade carente, 10% vão para o crime. E os outros 90%? Trabalham, ralam, se dividem, se matam para ter sua família íntegra. Cuidado com o vitimismo. Muito cuidado com o vitimismo. Como a gente tem um certo receio
de um certo receio, ainda mais hoje em dia, de perceber a índole de algumas pessoas que ainda estão atrasadas espiritualmente, a gente fica arrumando desculpa em volta, né? As mulheres, né? Antigamente, por que é que o marido matava? Ah, porque a culpa é da mulher que traía. Não, porque o cara era ruim mesmo. Assassino. Ué. Né? Sempre a gente terceiriza. Vamos seguir. Além disso, sempre confundis duas coisas bem distintas. Isso daqui é difícil de entender, pessoal, mas esclarece muito essa questão, essa pergunta que a toda hora a gente está, mas tal coisa, mas o cara não ia morrer? A pergunta que você fez do acidente, né? Duas coisas muito distintas que o Espírito de Verdade. Os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Ó, você dormir o resto da palestra, tudo bem. Presta atenção nisso daqui, porque isso aqui esclarece muita coisa, muita coisa. Acontecimentos materiais da vida. Um raio que cai. O que você pode fazer com relação a isso? Nada. Pode não ficar embaixo da árvore. Não é? O avião caiu. Eu sou um mecânico? Fui eu que abasteci? Eu estou pilotando? Acontecimento. Caiu por quê? Porque é lei de física, né? Que lá quando para de funcionar alguma coisa, ele cai. É lei da física. Ele não flutua sozinho. Né? Como eu sempre brinco, se eu andar a 180 por hora na contramão na Washington Luiz, o que vai acontecer? Acontecimento material. Ah, mas foi culpa. Mas é um acontecimento material. Ok? Pode até dar sorte de não morrer, né? E os atos da vida moral? Esses são das nossas escolhas. Esses são nossos. Então vamos lá. Se algumas vezes a fatalidade é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e são independentes da sua vontade. Deu para entender? Você se cuidou, você se tratou, você não sei o quê, mas você contraiu Covid. Culpa sua? Hã? Acontecimento material da vida. Você sempre foi uma pessoa que se cuidou bem da saúde, comeu bem, se alimentou bem, contrai um câncer. Acontecimentos materiais da vida. Independe da sua vontade. E nesses que ele está falando, algumas vezes, há fatalidade. Né? Já falamos aqui do câncer. O câncer, segundo alguns médicos espíritas e alguns espíritos médicos espíritas, é um expurgo da alma. São toxinas que existem no perispírito, que a forma de a gente liberá-las é através do tumor cancerígeno. Né? Vejam umas palestras muito bacanas que tem de um oncologista, professor de 2 universidades do Rio de Janeiro, Dr. Paulo César Frutuoso. Escreveu alguns livros, né? A Face Oculta da Medicina. Né? Até interessante, ele fala uma coisa, né? Ele fala, a informação que ele teve no mundo espiritual. Porque eu sou médico, né? Por que a gente usa, né? Fica usando bisturi e falou assim, então, o Espírito disse a ele, aqueles que usaram os metais para ferir tanta gente na época da Inquisição, hoje o usam para praticar a caridade e o bem. Olha que interessante. Né? Vamos lá. Quanto aos atos da vida moral, elas emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte sempre tem a liberdade de escolha. Legal? Deu para entender essa diferença? Acontecimento material da vida. Há uma certa fatalidade, vai acontecer independente da sua vontade. Atos morais, atos da vida moral, é o que você faz. E o que você vai
colher como consequência do que você faz. Beleza? Eu gosto sempre de lembrar dessa frase, ela me toca muito, né? Lembrem-se, pessoal, lembrem-se que tudo que fazemos, tudo que nós fazemos, ecoa na nossa eternidade. Nós somos eternos? Somos. Nós não vamos morrer nunca. Né? Nós não vamos morrer nunca. O termo é mal colocado porque eterno entende-se daquele que sempre existiu. Eterno, somente Deus, mas nós não vamos morrer jamais. Nós vamos seguir pelo infinito. Que nem o Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. Né? E tudo que fazemos fica gravado na nossa alma indelevelmente, ou seja, jamais vai ser apagado. Então, cuidado quando você for grosseiro. Cuidado quando você praticar uma mentira. Cuidado quando você praticar uma maldade. Porque aquilo vai te acompanhar por um bom tempo. Um bom tempo. Bom? Portanto, com relação a esses atos, nunca há fatalidade no que a gente escolhe. Então, alguém que matou o outro é uma fatalidade predestinada? Nunca. Aquele que deixou o outro morrer e falou assim, eu não vou pular lá não, perigoso. Há fatalidade? Não, na verdade ele tem que morrer, então nem vou pegar. Não, pessoal, são escolhas de nossos atos morais. Beleza? 862. Ah lá, aqui é o hard, né? Ó dia, ó azar. Lembra? Ninguém mais é do meu tempo de desenho, né? Só você, né, Vagnão? Carlão, né? Aqueles desenhos antigos, né? Tinha a hiena, né? Era uma hiena triste, né? Lembra? Há pessoas para as quais nada dá certo e que parecem ser perseguidas por um mau gênio. O que é essa expressão mau gênio do Kardec em 1857? Um mau espírito, um mal olhado. Que mais? Nos dias de hoje? A maldição, né? E, lá atrás Kardec já perguntou. Em todos os seus empreendimentos, não estaria aí o que se pode chamar de fatalidade? E aí? Aquela pessoa que tudo dá errado. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Eu conheço. Também conheço aquele que tudo dá certo. Nossa Senhora! E a gente usa aquelas duas palavras que no Espiritismo, pessoal, não existe. Azar e sorte. Não existe. Existe causa e consequência. Então vamos ver o que o Espírito de Verdade nos esclarece sobre isso daí. É mesmo uma fatalidade se quiseres chamá-la assim. Se você quiser chamar de fatalidade isso daí, por quê? Ele explica. Ela depende da escolha do gênero de existência. Porque essas pessoas quiseram ser experimentadas através de uma vida de decepção, a fim de exercer a sua paciência e a sua resignação. Então, se você olhar pelo aspecto que, eu abusei demais da sorte na encarnação passada, eu não aproveitei nada de bom que eu consegui, então agora eu quero experimentar o outro lado da espingardinha, né? A consequência. Então agora eu quero vir para uma vida onde tudo vai dar errado. Não é o gênero da existência que eu escolhi? Se é esse gênero, aí que ele fala. Se você está se referindo ao tipo de vida que ele escolheu, pode-se até dizer que é uma fatalidade. Se quiser chamar de fatalidade, pode. Mas eu posso mudar isso? Posso. Desde que não mude muito do gênero de vida que eu escolhi para mim. Ou, e aqui fica a grande dica, pessoal. Ou que eu aprenda muito rápido a prova que eu me comprometi a aprender.
Como é que eu aprendo muito rápido a prova que eu me aprendi, que eu me comprometi a aprender? Tem um modelinho, tem um manual. Jesus. Faz que nem ele. Paciência, resiliência, compreensão. Se tá essas coisas dando errado para mim, é porque boa coisa eu não fiz. Acredita, pessoal, acredita que Deus é soberanamente justo e bom. Se não tá bom para você, engole o ronco, porque é prova e é expiação. Como é que é a frase? A Dona Maria até já sabe. Ninguém, no universo de nosso Pai, não existe vítimas nem injustiçados. Anota isso no seu caderninho, põe na proteção de tela do celular, põe um quadro na sala, porque se a gente admitir que, vamos simplificar, que no planeta Terra tem uma vítima e um injustiçado, então Deus não é soberanamente justo e bom. Concorda? Porque não escapa ninguém. Se escapou um, Deus errou. Deus erra? Causa e consequência, pessoal. E, Paulo, inclusive para nós, lamento lhe informar, inclusive para nós. Mas então quer dizer que aquela topada do dedinho que eu dei ontem, isso aí você pode ter sido só tá distraído, mas é isso aí. Deu para entender aqui? Entretanto, não creais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente ela é o resultado do falso caminho que tomaram e que não está de acordo com as suas inteligências e suas aptidões. Ele vai explicar isso daqui. Por que dá tudo errado para o cidadão ou para a cidadã? Porque ele está escolhendo um caminho que não é o melhor para ele. Como é que é? Quem está escolhendo? Somos nós? Não, mas escolheram para mim um caminho. O que era muito comum antigamente, pessoal? Pai e mãe determinavam o que o filho ia ser. Eu ainda sou desse tempo, hein? Meus pais já não foram assim, mas dali para trás, se o cara era engenheiro, era filho de engenheiro, ele tinha que ser engenheiro. Não importava o que ele gostava. Hoje o mundo já não é mais assim. Então seu pai era coronel? Meu pai era motorista de caminhão. Né? Ele queria que eu fosse motorista de caminhão. Eu não fui. Minha mãe botou na escola e falou, não, vai estudar. Eu fui lá, né? Tá aí, né? Então, frequentemente ela é o resultado do falso caminho que tomaram. Ele calcula mais. Aquele que deseja atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de se afogar. Falou alguma novidade aqui? Precisava falar isso? Para nós precisava. Para nós precisa. Porque não é que eu não sei nadar, é o rio que é fundo. Não é assim que a gente se porta? Fala, mas você sabe nadar? Não, mas o rio está lá para atravessar. Mas você sabe nadar? Não. Então. Mas eu dei um azar danado do rio ser fundo. Não é azar, gente. Não, mas ele morreu atravessando o rio porque Deus quis. Não, filho. Para com isso. Morreu porque não sabe nadar e foi atravessar o rio. E nem parou um parzinho para ver se o rio era fundo ou não. Né? Dá-se o mesmo na maioria dos acontecimentos da vida. Mesmo nas escolhas que a gente tem na vida, pessoal. Se o homem apenas empreendesse, né, coisas que estivessem de acordo com suas faculdades, quase sempre obteria êxito. No que você é bom? No que você gosta? Né? O Steve Jobs, né, aquele cara que criou a Apple, ele falou um tempo atrás, para você não ter que trabalhar a sua vida inteira, é só você fazer aquilo que você gosta. Não é trabalho, é diversão.
Não, mas eu vou ser não sei o quê, porque não sei o quê dá dinheiro. E a pessoa passa 50 anos infeliz. Ó dia, ó azar. Úlcera gástrica, hipertensão. E vai falar o quê? Deus quis. Deus não quer, pessoal. Deus quer ver a gente bem. Deus quer ver a gente feliz. Não necessariamente milionário, mas Ele quer ver a gente feliz. Quer ver a gente bem. Né? O que o perde são seu amor próprio e sua ambição, que o fazem desviar-se do seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Então, é aquilo que a gente brinca também, né? Tem uma frase muito humana nossa, né? A pessoa perde toda a sua saúde para conquistar dinheiro e depois gasta todo esse dinheiro para tentar resgatar a sua saúde. É isso que ele está falando. Em 1857, a gente não era muito diferente daquele tempo. Né? Vai concluindo. Fracassa e por sua culpa. Não. O que a gente fala? A culpa é do governo, a culpa é de Deus. Sempre, ó, eu gosto sempre de usar o exemplo, né, do azar. Né? Nossa, ele dá um azar, mas ele sabe fazer conta? Não. Então como é que ele trabalha num balcão de comércio, se ele não sabe fazer conta? É azar. Não é azar, ele não sabe matemática. Gente, eu sou horrível de matemática. Sabe quando que eu iria fazer engenharia? Nunca. Acho que eu estava até hoje na faculdade tentando passar do primeiro ano. É interessante também, tem não é espírita isso, né? Mas eu vi há muitos anos atrás uma entrevista de um cara que me impactou. Naquele tempo não tinha esse negócio de coach, né, mas ele era um consultor de carreiras. E ele, numa entrevista, no antigo Roda Viva, Carleda Nagli, ele vira e fala assim, se seu filho está na escola e ele é muito bom de matemática e ele é muito mal de português, você contrata um professor de quê? O que você contrataria? Todo mundo vai falar português. Ele falou, está errado. Você tem que contratar um professor de matemática, porque ele é bom, ele vai virar exímio, ele vai ser o melhor matemático do mundo. Ele não tem aptidão para português. Eu nunca tinha pensado nisso. Não é isso que ele está falando? Porém, em vez de culpar a si mesmo, prefere acusar a sua estrela, né? A sua sorte. Né? Antigamente o pessoal falava que tinha uma boa, uma má estrela, que era a sorte aí. Tá? Alguém que daria um bom operário e ganharia honestamente sua vida, tornando-se um mau poeta, morrerá de fome. Deu para entender? A pessoa tem uma aptidão absurda para construção. Né? Sabe tudo, conhece, tem talento, tem mão, tem olho para sentar uma parede. Não, mas isso é da canseira, eu vou ser poeta. Mas tudo bem, mas você é um bom poeta? É isso que ele está falando. Vai fazer o que você faz bem. Né? Ninguém é predestinado. Nós juntamos no capítulo da lei de liberdade. Ele vai concluir mais aqui. Haveria lugar para todos se cada um soubesse colocar-se no seu lugar. Veja uma curiosidade hoje em dia. Vocês já tentaram achar um marceneiro para sentar uma porta na casa de vocês? Daqui a pouco o marceneiro vai estar ganhando mais do que o médico. Aliás, o meu irmão é médico, ele já reclamava que o cabeleireiro que ele corta o cabelo, a hora dele é mais cara do que a hora dele como médico. Pedreiro, né, Léo? Aqui nós achamos um monte, aqui nós vamos montar uma empresa, né, Zé? Mas
Ah, é por quê? Porque antigamente, pessoal, eram profissões desmerecidas. Estão virando verdadeiras minas de ouro. Você não acha mais profissional desse. Né? Hoje em dia, está mudando um pouquinho essa concepção de antigamente. Né? Ah, você tem que fazer... Eu já vejo hoje filho de pessoas bem de vida, que o filho fala assim, não vou fazer uma faculdade, eu vou montar um negócio, porque eu gosto de montar um negócio. E vai se dar muito bem. E nem sempre fazendo administração de empresa, ou economia, ou medicina, não sei o que, ele vai ser um bom profissional. Né? Vamos fazer a última, então? 863. Essa é longa. Os costumes sociais não obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho, de preferência a um outro, e não está ele submetido ao controle da opinião geral na escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? A sociedade implica. Implica. O filho de um grande empresário pode da noite para o dia falar assim, não, eu vou começar de baixo, eu vou ser pedreiro? Tem uma pressão da sociedade? Tem. É isso que ele está perguntando. E aí, essa pressão da sociedade não interfere no livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais, e não Deus. É lei de Deus? Não, a lei de Deus é do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Escolher o quê? O que você quiser. Ah, eu posso fazer o que eu quiser? Pode. O que é obrigatório? A consequência. Cuidado. Somos livres para fazermos... A semeadura é opcional. Você planta o que você quiser, gente. Você pode plantar o que você quiser. Só que a colheita do que você planta é obrigatória. Isso estava lá no Velho Testamento e Jesus repetiu isso de uma forma um pouquinho diferente. Muita gente fala que é uma parábola de Jesus. Não é lá do Velho Testamento. Né? Mas ele repetiu isso daí. Falou, olha... Se a eles se submetem, então se submetem a esses costumes sociais, é porque isso lhes convém. E ainda aí, é um ato do seu livre-arbítrio. Visto que, se o quisessem, poderiam dele se libertar. Então, por que se queixar? O que a sociedade te obriga? A ter um bom comportamento. Comportamento social é uma coisa. Regra social é uma coisa. Agora, impingir para você o que você vai ter que ser, o que você quer, como você vai ser, aí não. Né? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio, que os faz preferir morrer de fome e infringi-los. Então, quando você está muito preocupado em atingir o status social, é isso que ele está falando. Você está muito errado. Né? Aí eu tenho que ter um carro do ano. Quando? Todo ano. Por quê? Você precisa? Não, mas eu tenho que ter. E tem gente que literalmente deixa de comer para isso. Né? Tem gente que mora em lugar de alto padrão e o oficial de justiça está todo dia na porta, porque não consegue baixar de nível. Porque fica preso nessa coisa social. É isso que o Espírito de Verdade está falando. Ele vai mais longe aí. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública. Enquanto Deus lhe levará em conta o sacrifício de sua vaidade. Ou seja, se ele deixar de ser vaidoso, ter uma vida mais simples, mais regrada, Deus leva em conta. Agora, se ele vai ficar atendendo os clamores da sociedade, a sociedade está nem aí para ele. É isso que ele está falando. Isto não quer dizer que ele deva afrontar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais originalidade do que verdadeira filosofia. Aí ele deu uma divagada breve que não vou comentar muito. Há tanta insensatez
em se fazer apontar com o dedo, ou ser visto como um animal curioso, ou seja, você querer aparecer, quanto à sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar, quando não for possível permanecer no alto da escala. Ou seja, pessoal, ficou difícil? Seja humilde, retroaja. Não fique preso nesses valores sociais. Porque isso traz sofrimento. É azar? Está predestinado? Ah, não, ele veio porque ele tinha que ser assim. Não. Tirem essa ideia da cabeça de que a gente nasceu para ser infeliz, que a gente... Mesmo a doutrina, né? Kardec pergunta lá atrás, haverá felicidade nesse mundo? Ele falou, isso aqui é um mundo de provas e expiações. Vocês vão ter momentos felizes. Mas a felicidade geral, não. Por quê? Porque a gente pode estar aqui muito feliz. Muito feliz, todos nós. Nossa, que gostoso. Está uma vibração boa, a espiritualidade está aqui. Mas aí, se a gente abrir o celular e ver o que está acontecendo aí fora, acabou esse momento feliz. É isso que a espiritualidade fala. A gente está no mundo de provas e expiações. Legal? Vamos só ver se a gente acaba aqui. Acabei. Bom, eu vou parando por aqui, pessoal, no 864. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer discutir? Não concordar? Aí eu fiquei feliz, Paulo. Por quê, Zé? Porque eu posso mudar. Assim como eu mudei, entendeu? É isso aí. Então, porque o negócio é o seguinte, eu ia ficar bastante triste se eu não pudesse mudar. Né? Mas eu posso. Eu tenho que acreditar, eu posso mudar. Aí, o Zé, vocês ouviram o que o Zé falou aqui? Ele ficou muito feliz porque ele mudou. O Zé, desculpa até te usar, né, seu José, ele sempre fala isso aqui, né? Como ele era e o quanto ele mudou. E sua vida mudou? Mudou. É isso que a gente está falando. Ah, você era predestinado a ser daquele jeito? Não. Nenhum de nós, pessoal. Nenhum de nós. Bom? Como é que diz o Chico? Né? Aquela frase que tanto consola a gente, pessoal. Embora nenhum de nós possa voltar ao passado e corrigir os erros praticados, todos nós podemos começar hoje e fazer um novo amanhã. É isso. Sempre que a gente olhar para trás, a gente vai ver erros nossos. E isso é muito bom. Pô, Paulo, é bom ter errado? Não. É bom porque hoje você vê que aquilo foi errado. Ou seja, você cresceu, você evoluiu. Porque quando você fez aquilo, você não achava errado, não. Você achava que você estava na tua razão, no teu juízo. Olha quanto você já se melhorou. Acredita agora na lei de progresso? Todo dia, por pior que seja o dia, é um passinho mais perto da luz. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Fiquem todos na luz do Cristo. Até segunda-feira que vem. Muito obrigado.